Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Estamos iniciando agora a nossa aula sobre termologia e, é claro, iremos utilizar o nosso livro do segundo ano. É possível que você ainda não tenha, mas não se preocupe, nós iremos abordar e tudo dele que você precisar utilizar, nós iremos deixar no formulário, nas questões logo abaixo, tá bom? Então, o nosso livro é o livro do Blade Santana, Conexões com a Física, e nós iremos iniciar agora um pouco o nosso estudo da termologia. Vamos lá? Vamos lá. Antes disso, galera, vamos ver o significado da palavra termologia. É basicamente a junção de duas palavras de origem grega, logia, que quer dizer estudo, e termo, também do grego, quer dizer quente, calor. Então, termologia é o estudo das partículas em movimento, que basicamente, gente, esse movimento das partículas, a gente dá o nome de grau de agitação das moléculas e chamamos de temperatura. O que é temperatura? É uma grandeza física que mede o grau de agitação das moléculas. E é claro, isso inicialmente ficou sendo sinônimo de quente. Posteriormente, nós vamos estudar o conceito de calor, porque calor é um conceito, é um nome dado ao processo de transferência de energia em corpos que se encontram em temperaturas diferentes. Portanto, a termologia é o ramo da física que estuda os fenômenos que envolvem o calor como forma de energia e os processos em que ocorre aquecimento e resfriamento. Vamos ver aqui este modelo. Aqui basicamente nós temos a matéria. Veja que acabamos de dizer que temperatura é o grau de agitação das moléculas. Então, quanto mais agitado, maior é a temperatura. Então, considere a situação em que nós colocássemos embaixo aí uma chama, um bico de Bunsen, onde aqueceria a matéria, um fogareiro mesmo. Aqueceria a matéria, você já vai ver que as moléculas já vai estar se agitando ou aumentando o grau de agitação. Então, eis aí o nosso conceito de temperatura, é o grau de agitação das moléculas. E a termologia vai estudar tudo relacionado a esta agitação dessas moléculas, das partículas. Tudo bem? Então vamos começar com temperatura. Hoje em dia nós podemos dizer que temperatura, a gente pode usar alguns instrumentos para medir a temperatura, como por exemplo, esse que você está vendo aí, um termômetro sofisticado, vai medir a temperatura da matéria, dos corpos, por ondas de calor, por infravermelho. E é claro, quem está mais quente aparenta uma coloração diferente, passando mais para do amarelo para o vermelho. Quem está mais frio, ficando no azulado ou violeta, certo? Bom, mas você percebe que isso é uma forma sofisticada. Temperaturas elevadas fica mais ao vermelho, temperatura mais baixa fica mais ao azul. Sempre foi assim? Aí você dirá, não, nem sempre foi assim. Então vamos ver um dos primeiros que se tem registro sobre medida da temperatura. Foi o termoscópio de Galileu, que na verdade não é um termômetro, ele não mede a temperatura. O que o termoscópio de Galileu fazia era apenas um acompanhamento da coluna de água. De que forma? Quando você colocava um corpo próximo ao bulbo de vidro, o calor fluía do corpo de maior temperatura para o bulbo, expandindo o ar no seu interior e empurrando a coluna do líquido, que no caso a coluna de água. Então veja só, este foi um dos primeiros instrumentos de que se tem registro para medir a temperatura. Eu tenho um aqui um pouquinho mais sofisticado que o de Galileu. O termoscópio de Galileu, conseguem ver daí? Usava no seu interior água. Olha os meus dedos aqui que ele produz. Essas bolinhas embaixo, porque o ar aquecido aqui empurra
e se expande empurrando aqui para baixo. Olha as bolinhas aí, ó. Tá vendo? Conseguem ver? Agora, se eu pegar aqui embaixo, você vai ver que minha mão vai empurrar a coluna de líquido para cima. Ou seja, este líquido, conseguem ver daí, é um pouco mais volátil que o do Galileu. O Galileu usava água, aqui nós temos o éter, que é um líquido volátil, certo? Então o que acontece? Aqui eu não tenho a medida da temperatura, eu tenho apenas um acompanhamento de um corpo de maior temperatura e outro corpo de menor temperatura, mas eu não posso dizer exatamente a temperatura deste corpo, porque aqui se permite apenas um acompanhamento. Então, veja que, embora eu não consiga medir a temperatura usando esse instrumento, mas ele foi muito importante para a criação de outros mais sofisticados, como o que nós citamos agora. Por exemplo, o termômetro clínico, que usa basicamente o princípio, nós vamos estudar depois isso, né, gente? Conceito de equilíbrio térmico, ou lei zero da termodinâmica. O que é o equilíbrio térmico? É a tendência universal que os corpos tendem a alcançar a mesma temperatura. E no caso nós usamos o termômetro e usamos um líquido no seu interior. Não sei se vocês já tiveram o desprazer de quebrar um termômetro e ver que no seu interior você tem um líquido, o único metal líquido, né, gente? Mercúrio. E por que se usa o mercúrio? Porque ele é um metal e o metal é um bom condutor, ele transfere mais energia por unidade de tempo, transfere mais rápido, por isso usa-se o mercúrio. Aqui está um pouco uma imagem, né, de mercúrio exposto, esparramado. É isso? Bom, então basicamente nós usamos o termômetro clínico, cuja coluna usa-se o mercúrio, porque ele facilita essa transferência de energia e rapidamente atinge o equilíbrio térmico. É claro que nós podemos ter termômetros com outros líquidos, como por exemplo o termômetro álcool, certo? Então aqui é o que nós conhecemos muito bem, o termômetro clínico. Tudo bem? Gente, vamos avançar um pouquinho e vamos discutir algumas escalas termométricas, como por exemplo, as escalas criadas por alguns filósofos naturalistas, alguns são chamados de físicos, como por exemplo o Andrew Celsius, o alemão Daniel Gabriel Fahrenheit e o britânico Lord Kelvin, que construíram as 3 escalas mais conhecidas. E essas escalas foram construídas basicamente atribuindo pontos fixos a elas, chamado de ponto de gelo ou de ponto de fusão. Ou seja, fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido, certo? Então, o outro ponto fixo que ele atribuiu foi o ponto de vapor ou ebulição, passagem do estado líquido para gasoso. Então, os termômetros, inclusive qualquer pessoa pode construir o seu termômetro, a sua escala, basta para isso atribuir 2 pontos fixos. Aqui está a escala Celsius, Kelvin e Fahrenheit. Aqui no Brasil nós adotamos a escala Celsius, que já foi recentemente também chamada de escala centígrada. Por quê? Porque é dividido o termômetro de forma centimetrada, basicamente com uma graduação. Mas nós chamamos atualmente escala Celsius. E a escala Celsius, os pontos fixos dela são 0, ou seja, ponto de gelo, a água congela a 0, e 100, a água ferve a 100 graus. Nos Estados Unidos e na Europa, adota-se a escala Fahrenheit. Algumas pessoas podem pronunciar Fahrenheit do inglês, né? Mas como ele era um alemão, eu vou chamar a pronúncia em alemão, Fahrenheit, certo? Então a escala Fahrenheit, ela atribui como ponto fixo 32 e 212, ou seja, a água congela a 32 e
ferve a 212 graus Fahrenheit, tá bom? Lord Kelvin, na sua escala, você tem 273 como ponto de gelo e 373. Bem, eu estou dizendo para você que a água congela neste ponto e ferve neste ponto. Mas nós devemos tomar um cuidado, principalmente no Enem, tá certo? Se eu levar uma panela para o fogo com água, esperar a água ferver, colocar um termômetro, quando ela estiver fervendo, ela vai indicar 100 graus Celsius. Estamos aqui, neste momento, em Cajazeiras, que está ligeiramente acima do nível do mar. Ou seja, a água só ferveria nesses pontos aqui em condições específicas, dentre elas, se nós estivéssemos ao nível do mar. Tá certo? Então, gente, quanto mais você sobe em relação ao nível do mar, mais a pressão atmosférica cai e, consequentemente, o ponto de ebulição também diminui. Para as nossas aulas, nós iremos considerar que nós estamos ao nível do mar e, portanto, esses valores obedecem a essa condição, tá bom? Mas, além disso, você precisa entender a divisão das escalas. Isso é muito importante, porque dela a gente pode, e aliás, é dela que a gente obtém a equação que relaciona uma escala com a outra. Por exemplo, a escala Celsius está dividida em 100 partes iguais. Por quê? Porque 100 menos 0 dá 100. Então, a escala Celsius está dividida em 100 partes iguais. A escala Fahrenheit está dividida em 180 partes iguais. 180 partes iguais. Ou seja, partes. Deixa eu apagar aqui. 180 partes iguais. Ou seja, 212 menos 32 vai dar 180. A escala Kelvin também está dividida em 100 partes iguais. 373,15 menos 273,15 vai dar 100 partes iguais. Por isso, a escala Kelvin e Celsius, a variação de temperatura é a mesma, tá certo? Bom, aí estão os pontos fixos que nós comentamos agora e a equação já deduzida para você. Eis aqui a nossa equação que relaciona uma escala com a outra. A escala Celsius e Fahrenheit e a escala Fahrenheit e Kelvin, tá bom? Muito bem. Deixe-me dar um exemplo para que nós possamos ter uma noção de como isso é feito, e aí a gente vai para o livro didático e faz a sugestão para que você possa resolver o seu exercício, tá bom? Vejamos este exemplo. Um mecânico, medindo a temperatura de um dispositivo de motor de carro de um turista americano, usou um termômetro cuja leitura digital foi 192 graus Celsius. Para que o turista entendesse melhor a temperatura, o mecânico teve de converter a unidade de temperatura para Fahrenheit. Qual foi a temperatura após a conversão? Pois bem, vamos fazer agora nossa resolução. Primeiramente, vamos pegar a equação que relaciona a escala. Que escala? Escala Fahrenheit com a escala Celsius. No nosso slide temos a letra grega θ representando temperatura. Vamos utilizar T, que já sabemos que é de temperatura. TC, temperatura Celsius, sobre 5 é igual a TF, de temperatura Fahrenheit, menos 32 sobre 9. Agora vamos substituir o valor que ele está sugerindo em TC. Vamos lá. Aonde tem TC, ficamos assim, 92 sobre 5
é igual a TF menos 32 sobre 9. Eu posso, a partir daí, ter vários caminhos, mas fica a critério do aluno escolher o que ele considera o mais fácil. Você pode, por exemplo, fazer meios pelos extremos. Não se esqueça que se você vai fazer meios pelos extremos, deve multiplicar todo este parêntese. Então vamos lá. Então ficamos assim. TC vezes 5, vamos ter 5, TF, 5TF menos 5 vezes 32 dá 160, igual a 9 vezes 2 dá 18, vai 1, não é isso? 9 vezes 9 dá 81 e 1 vai dar 82, certo? Então ficamos assim, 5TF igual a 828, tá menos, passa para o outro lado, mais 160. 5TF é igual a 800, vamos ganhar tempo e deixar registrado em tela. 828 mais 160 vai dar 988. O inverso da multiplicação é a divisão. Então ficamos assim: TF é igual a 988 dividido por 5. 988 dividido por 5. Então, TF é igual a 197,6. 197,6 graus Fahrenheit. Ok? Deixe-me voltar só para explicar uma coisa. A nomenclatura, a unidade de medida da escala Celsius, temperatura Celsius, é graus Celsius. A unidade de medida da temperatura da escala Fahrenheit é graus Fahrenheit. Por convenção do SI, a unidade de medida da escala Kelvin não leva a nomenclatura grau. A gente só chama Kelvin e só. Tá bom, gente? Então aí está um exemplo de como se faz. Voltemos para o livro de vocês. No livro de vocês, nós temos este mesmo conteúdo, certo? Vamos ver aqui a partir da página 31. Você tem esta relação de temperatura. Observe que as equações estão todas lá, como se obtém, certo? E aqui está o termômetro de Galileu que nós comentamos e alguns outros um pouco mais sofisticados, como essa câmera baseado no infravermelho, ou sensor de calor. E aqui o que é comum de nós, ao chegar numa loja, alguém vai estar lá medindo a nossa temperatura, tá bom? Mas o que eu quero que vocês façam é o seguinte: a atividade de casa, gente, é responder as questões 1, 2 e 3. É claro, você pode não ter o livro, mas essas questões estão logo abaixo aí no formulário, tá bom? E quem está acompanhando pelo YouTube é só dar um print na tela e retirar e resolver o exercício, tá bom? Gente, é isso. Um abraço a todos e fiquem com Deus até o nosso próximo encontro. Até lá!